Amém, igreja? Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Como é bom louvar o Senhor, né? Obrigado. Como é bom louvar ao Senhor, não é verdade? Amém? Amém, amém. Vocês já pararam para pensar que essa vida não é tudo? Já? Já pararam para pensar nisso? Já pensou nisso hoje? Essa vida aqui não é tudo. E a gente tem que pensar nisso. A gente precisa pensar nisso. Porque se a gente for pensar em tudo, né, de fato pensar em tudo, já que a gente está pensando que essa vida não é tudo, já que a gente vai pensar em tudo, então a gente tem que ter duas consciências. Primeira consciência é que se a gente não estiver vivo até o arrebatamento, a gente vai... Se a gente não estiver vivo, é que vocês estão de máscara, né? Se a gente não estiver vivo até o arrebatamento, a gente vai, um dia, a gente vai morrer. Né? Essa é uma certeza, certo? Se essa vida não é tudo, então se a gente não for arrebatado, a gente vai morrer. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, já que a gente entende que essa vida não é tudo. A segunda coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: se nós cremos que essa vida não é tudo, e que certamente todos, com exceção daqueles que forem arrebatados, vão passar pela morte, o que a gente precisa pensar é que existe uma vida depois da morte, correto? Certo? E qual é maior? Essa ou depois? Depois? Todo mundo concorda? Que a vida depois dessa é maior do que essa? Todo mundo concorda? Se a outra é maior, qual é mais importante? Essa pergunta é difícil. Sabe por quê? Teoricamente a gente diria, é a outra. Porque é a eternidade. Certo? Porém, como que a eternidade, a nossa eternidade, se define? Por essa. Correto? E aí fica uma pergunta difícil para a gente responder: qual é mais importante? Essa é importante porque define a próxima. E a próxima, ela é mais importante porque é o que nós vamos viver para sempre. Então as duas são. As duas são. Não é mesmo? O fato é, nós já estamos nessa, e essa é rápida, essa passa rápido. E é nessa que eu preciso definir aonde eu quero viver na eternidade. Abra sua Bíblia aí no Salmo número 90.
Salmo de número 90, verso 10. Salmo 90, verso 10. Amém? Diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Amém? Outro texto, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Um pouquinho para frente aí. Eclesiastes 1, 4. Amém? Acharam? Eclesiastes 1, 4 diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Vamos juntar esses dois textos, né? Salmo 90, 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. No Salmo, o salmista, que é Moisés, esse Salmo 90 é de Moisés. Moisés está dizendo que a nossa vida ela é curta, né? E ainda quando é prolongada, já é difícil, né? O final já não é fácil, o final já é difícil. E o autor de Eclesiastes, ele diz ali no versículo 4 do primeiro capítulo: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, a terra fica, mas as pessoas que por ela passam vêm e vão. E, juntando com o Salmo, esse vem e vai é rápido. Isso acontece de forma rápida, porque a nossa vida aqui, ela é curta. Ok? Ok? Amém? Amém para a vida curta? É engraçado que quando nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós queremos prolongar a vida aqui. Não é verdade? A gente quer prolongar a vida aqui. Se a gente perguntar quem está com pressa de morrer, ninguém está com pressa de morrer, né? Às vezes até se a gente perguntar assim: se você quer ir logo para o céu? Sim, eu quero ir logo para o céu. Mas morrer, obviamente que não. A gente quer continuar vivo e a gente quer continuar aqui. Bom, mas é uma certeza, uma consciência de todos nós, que deixando de lado a questão do arrebatamento, nós temos todos uma certeza de que nós um dia vamos morrer. Um dia todos nós iremos morrer. E o que vale de fato para a nossa vida aqui, que é infinitamente mais curta do que a eternidade, o que vale aqui são as opções que nós temos. São as opções que nós temos. Porque, para uma vida tão curta, que é a nossa vida na Terra, nos são oferecidas muitas opções. Concordam comigo? Nos são oferecidas muitas opções. Opções de viver, de como passar os nossos dias, de como pensar, de como agir, de como falar. Nos são oferecidas muitas opções. Para uma vida curta. Para uma vida muito longa, eterna, nos são oferecidas apenas duas opções: céu e inferno. Percebe como é importante pensar nessa vida curta que nós temos? Porque todas essas opções que nos são colocadas, e como nós recebemos e agimos por essas opções, definem apenas duas
opções. Apenas duas opções. De uma vida eterna. De uma vida eterna. Então, nós temos duas certezas. Uma de que essa vida passa e outra de que nós temos uma vida eterna para viver, independente de para onde for, porque a Bíblia não fala que nem no céu e nem no inferno vai acabar. Então, viver eternamente não é uma opção. Agora, como vamos viver a eternidade, nós definimos aqui. Nós definimos como vivemos a nossa vida aqui. Então a primeira coisa que eu queria falar a respeito disso que dessa introdução, né, que eu dei, a respeito da certeza da vida, da certeza da morte e da certeza da eternidade, é que nós precisamos saber escolher dentre todas essas opções que nos são oferecidas aqui na terra, nesta vida curta, o que de fato nós devemos fazer, porque aquilo que nós fazemos, as nossas escolhas aqui e agora, definem o quê? O nosso destino na vida eterna. As nossas escolhas aqui definem o nosso destino na vida eterna. Deixa eu lembrar da minha mãe aqui um pouquinho. A minha mãe, ela acreditava em algo que ela me ensinou, e eu também acredito nisso. Enquanto nós conversávamos justamente sobre isso, sobre tempo de vida, né? Ela disse assim, o Salmo 139 diz que Deus escreveu e determinou todos os dias da nossa vida. E ela disse assim para mim, muitas pessoas acreditam que isso significa que o dia 22 de novembro de 2020, Deus escreveu lá que você ia acordar tal horário, que você ia tomar café, escovar o dente, que você ia fazer isso e aquilo outro. Muitas pessoas acreditam que esse escreveu e determinou todos os nossos dias, foi que Deus fez uma agenda diária de todos os dias da nossa vida. Eu falei, não é isso? Porque eu também acreditava assim. Ela disse, não. Quando a palavra diz que Deus determinou todos os dias da nossa vida, Ele está dizendo o seguinte, Ele determinou o dia que você ia nascer e o dia que você ia morrer. Ele determinou todos os seus dias, ou seja, todos os seus dias de vida. Ele determinou quantos dias seriam. Ele determinou quanto tempo de vida você teria. Ou seja, no meu caso, como ela estava falando comigo, assim, ele determinou que você nasceria no dia 13 de julho de 1983. E determinou que você vai morrer no dia tal, do mês tal, do ano tal. Que só Deus sabe. Então, o seu tempo de vida, ele é determinado por Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da vida e também da morte. É Ele que dá e é Ele quem tira. Você só vai morrer o dia que Deus permitir que você morra. O dia que Ele disser que deu sua senha, como diriam hoje em dia, né? Deu a sua senha. Vem. E ali a gente continuando conversando, eu falei assim, mas é incrível, mas e se eu não viver a minha vida de qualquer jeito? Ela falou, isso, aí é que está o interessante. Aí é que está o interessante. Porque se Deus determinar que você vai viver 80 anos, e você não se cuidar, você vai viver mal até os 80 anos. Deus determina o dia que você nasce e o dia que você morre. Como você vive, é você que determina. Só que você colhe aquilo que você planta. Então, se você quiser viver bem, cuide dos seus dias de vida.
cuide da sua vida. Agora, mais do que isso, mais importante do que viver bem o tempo que Deus determinou para a sua vida, é que você viva bem para Deus. Para que, melhor do que você morra bem, é que você viva bem depois de morrer. E é engraçado que quando ela conversou isso comigo, eu fiquei pensando justamente na diferença entre ela e o meu pai. Porque meu pai luta contra doenças já há muitos anos. Só o câncer são 8 anos, mas ele já sofria com outros males antes. E exatamente como ela cria, exatamente como ela falava, aconteceu com ela. Eu falei, mas a gente não pode antecipar, a gente não pode adiar. Ela falou, não. Uma pessoa, ela pode ter problemas de saúde e viver com sérios problemas de saúde, mas vai viver até quando Deus determinou que vai viver. Já alguém pode estar totalmente saudável, mas Deus falou, é hoje, é hoje. E olha só, um acidente de carro, um tombamento de carro. Meu pai com N problemas de saúde está lá, está inteirão em casa, está bom lá, na casa dele, está bem, graças a Deus está bem. E ela não tinha problema de saúde nenhum. Mas é Deus que determina todos os dias da nossa vida. Deus determina todos os dias da nossa vida. E por que eu consigo falar dela e falar bem dela, sendo que só fazem 50 dias aproximadamente que ela se foi? É porque eu tenho a certeza de que ela viveu e de que ela plantou o que ela está colhendo hoje. O paraíso. Está no paraíso hoje com Cristo, colhendo do bom e do melhor, porque ela soube fazer as escolhas certas. Ela soube fazer as escolhas certas. E uma das coisas então importantes para a gente já começar aqui, já colocando uma pulguinha atrás da sua orelha, eu vou pedir para você ir abrindo aí, Romanos capítulo 6, enquanto eu coloco a pulguinha atrás da sua orelha, né? Na introdução nós falamos sobre a certeza de que essa vida é curta, a certeza de que a morte é certa e a certeza de que existe uma vida eterna depois disso. Aí, essas são as certezas. Agora vem as dúvidas, né? As dúvidas são, como eu estou vivendo, se eu de fato estou fazendo as escolhas corretas para que a minha eternidade seja boa, já que, como nós falamos, nós só temos 2 opções de eternidade, não tem meio termo, não tem outras opções, só existe céu e inferno, são 2 opções que nós temos. Então aqui vem as perguntas, aqui vem as dúvidas. E a terceira dúvida que eu quero colocar na sua cabeça é, será que você e eu sabemos o dia em que nós podemos, numa reta, sem motivo aparente nenhum, tombar o carro e partir? Alguém aqui sabe o dia da sua senha? Então é melhor a gente estar atento ao que nós estamos fazendo, é melhor nós estarmos atentos a como nós estamos vivendo, é melhor nós estarmos atentos às prioridades que nós estamos dando para a nossa vida. Porque nós não sabemos o dia e a hora da nossa senha. A gente não sabe, a gente só tem a certeza de que vai chegar, de que um dia vai chegar, e quando chegar, a escolha já foi feita em vida, não tem como escolher na hora, não dá tempo, não pense, não acredite nessa mentira do diabo e do mundo, de que na hora você vai ter tempo. Amém? Maravilha, né? A palavra de esperança. Romanos capítulo 6, versículo 23, nós vamos entrar aqui
no primeiro ponto que eu quero falar a respeito disso, a respeito de nós vivermos a nossa vida curta de uma forma, de forma com que a gente de fato colha uma vida eterna com o Senhor no céu. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Filipenses capítulo 1, versículos 21 a versículo 23. Filipenses capítulo 1, dos versículos 21 ao versículo 23. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Bom, temos aqui dois textos de Paulo, dois textos do apóstolo Paulo. Em um texto, que é o texto de Romanos, ele vai falar ali, curto e grosso, direto ao ponto, como Paulo era muito bom em fazer isso, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele para a gente poder traduzir isso, e eu entrar aqui no primeiro ponto, que é o seguinte: qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é justamente esse: as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas ações aqui nessa vida curta definem a nossa vida eterna. Como nós vivemos aqui define aonde viveremos a eternidade, ou como viveremos a eternidade. A promessa é clara, de que a Bíblia diz que quem for para o céu terá uma vida sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, com muita abundância, alegria e sem preocupações. Mas também existe uma promessa. Também existe outra promessa. E é promessa de que quem for para o inferno vai viver uma eternidade de amargura, tristeza, dor, choro, aflição. Arrepiou? Porque muitas vezes a gente não para pensar que nos dois casos são promessas. Nos dois casos são promessas. Porque assim como está lá em... depois eu vou para esse texto, eu estou adiantando as coisas. Depois eu vou para esse texto. Mas assim como a própria palavra de Deus já nos deixou claro, em que nos foi dado o livre arbítrio, em que nós fazemos as escolhas, nós escolhemos, né? E é por isso mesmo que eu não entendo que lá em Salmo está dizendo que cada dia da vida a gente tinha que fazer isso, 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 isso e isso, porque isso seria contraditório à própria palavra de Deus, que diz que nós escolhemos aquilo que nós fazemos, que nós decidimos o que nós vamos fazer. Todos os dias nós decidimos o que nós vamos fazer, são nos colocadas escolhas. Se Deus tivesse determinado cada pensamento, cada ação, cada palavra, tudo que nós fazemos, então nós não temos escolha. Não é verdade? Mas Deus, Ele nos permitiu escolhermos tudo o que nós vamos fazer, pensar, falar, agir. Ele nos deu a liberdade de escolha. É óbvio que em sua própria palavra, Ele vai nos dizer
escolha livremente, mas eu te indico, siga o bem, faça o bem, para que você viva bem, e melhor ainda, para que você, depois de viver bem, morra bem. Porque como a própria palavra do Senhor diz, aquele que morre em Cristo não morrerá. Aquele que morre em Cristo vive. Amém? Amém. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Aqui nós temos uma história, alguns dizem que é uma parábola, mas temos uma história aqui, contada por Cristo, muito conhecida, e que vai nos ajudar a ilustrar muito bem o que nós estamos falando. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Amém. Nós temos aqui então a história muito conhecida de rico e Lázaro, né, que nos ajuda a percebermos essa questão tanto da eternidade, né, porque Jesus, contando essa história, ele vai dizer um pouquinho de como os dois viveram, como os dois morreram e aonde os dois estão depois da morte, ou seja, aonde os dois estão na eternidade, aonde cada um dos dois estão na eternidade. E quando o rico, né, que foi parar no inferno, conforme o texto que nós acabamos de ler, quando ele está lá no inferno, e está de que jeito? Quem lembra o que nós acabamos de ler aqui? De que jeito que ele está lá? Em tormento, sofrimento, angústia, aflição, né? Quando ele está lá sendo atormentado, ele então olha ao longe, vê Abraão e vê Lázaro. E então ele vai falar com Abraão. Aqui tem uma questão que muitas pessoas não percebem. Porque geralmente quando as pessoas pegam essa história de rico e Lázaro, eles querem dizer assim: o rico, são as pessoas ímpias, são as pessoas ruins do mundo, são as pessoas más, certo? E Lázaro é os crentes.
não é? Muitos não fazem assim, essa comparação de rico e Lázaro, né? O rico são os maus, são os ímpios, e Lázaro são os bons, são os crentes, são aqueles que vão para a igreja. Bom, aqui vai quebrar isso, por quê? Sabe que hora que isso aqui quebra? Quebra pelo seguinte: como o rico chama Abraão? Pai Abraão. O que isso significa? Que o rico era crente. O rico era crente. E se Lázaro estava no céu, ele também era crente. Ou seja, os dois criam em Deus. Os dois acreditavam em Deus. Mas a forma com que viveram levaram os dois para lugares diferentes. A forma com que eles viveram os levaram para lugares diferentes. Mas os dois eram crentes. Porque por mais de uma vez, o rico chama Abraão de pai. E se ele se refere a Abraão como pai, é porque ele tinha fé. Por que ele chamava Abraão de pai? Porque Abraão é pai da fé. Ou seja, o rico tinha conhecimento da palavra. Ele acreditava em Deus. Mas acreditar e viver é diferente. Acreditar e viver é diferente. Ele acreditava, mas a sua forma de vida, a forma com que ele vivia, não correspondia à forma de viver que a palavra nos ensina, que a palavra nos orienta. E conforme o próprio Abraão fala para ele, Jesus contando, demonstra então que Lázaro, por mais que tenha sofrido, ele recebeu o direito de estar no paraíso, de estar no céu e poder gozar do paraíso. Amém? Aquilo que nós fazemos na terra, aqui as nossas escolhas em vida determinam o nosso destino na eternidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, já que eu acredito que todos nós já entendemos que nós queremos ser Lázaro nessa história. Correto? Estou certo? Bom, sendo assim, então nós precisamos aprender a construir hoje. Nós precisamos aprender a construir hoje um futuro melhor para as nossas vidas. Nós precisamos aprender hoje a plantarmos para que nós possamos colher a eternidade no céu com o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Até o 21. 6, 19 e 21 diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aí estará também o seu coração. Bom, certamente o homem rico não ouviu esse conselho, né? Lembrando de uma coisa, que essa riqueza, tanto da que se refere ao homem rico com Lázaro, quanto ao que se refere aqui no texto de Mateus, não é só riqueza material, não é só dinheiro, vamos dizer assim, tá? Não é só riqueza material, mas é onde eu deposito o meu tesouro, onde eu deposito a minha riqueza. Se a minha riqueza de fato está nas coisas eternas ou nas coisas
terrenas. Às vezes, o tesouro da pessoa nem é material, mas às vezes o tesouro da pessoa é não sair daqui. É esta vida. Querer viver eternamente aqui. Isso pode ser um tesouro para a pessoa. Não querer herdar a eternidade. Não querer a eternidade. Ou podem ser pessoas. Quantas pessoas idolatram outras pessoas? Quantas pessoas têm o seu tesouro em outras pessoas? Mais do que em Deus. Esse final de texto aqui para mim, ele é fundamental, o versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Na verdade aqui, ele não está falando simplesmente de coisas materiais. Ele está falando da diferença entre investir numa vida curta e terrena ou investir numa vida eterna. Aonde nós estamos investindo? Aonde nós estamos investindo? Quer ver uma coisa? Hoje, antes de começar o culto, vieram me fazer uma pergunta. Me perguntaram assim, pastor, se uma pessoa viveu uma vida inteira de pecado, de iniquidade, e ela, aos 47 do segundo tempo, se converte, se arrepende, ela tem a salvação? Falei, tem. Falei, mas é justo com a gente que viveu, que a gente se converteu e ficou anos servindo, né, trabalhando e tudo mais? Isso é tema para outra mensagem, tá? Porque eu já estou preparando essa próxima mensagem já. Mas eu não posso deixar sem resposta agora também, né? Mas, sim, essa pessoa vai ser salva. Mas isso é justo? É justo. Porque nós estamos falando da salvação. Nós não estamos falando do quê? Do galardão. Salvação é uma coisa. Todo aquele que se arrepende e crê em mim, será salvo. Se arrepender aos 47 do segundo tempo, vai ser salvo. O que aconteceu com o ladrão da cruz? Reconheceu que Cristo era o Filho de Deus, se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pastor, ele só falou uma frase. Como que você está dizendo que ele fez tudo isso? Provo para vocês. Provo. O ladrão, não sei qual que é o lado mais, tá? Mas se eu errar, me perdoe. O ladrão desse lado aqui disse assim: se tu és mesmo filho de Deus, se livra da cruz, desce da cruz e tira nós também. O que ele estava pensando? Na vida terrena. Não acabei de falar para vocês que tem gente que o tesouro da pessoa é essa vida? O que esse ladrão fez? Fez exatamente isso. Ele pensou no quê? No problema dele. Quantas pessoas não ficam orando para Deus? Deus, me livra do meu problema, me livra do... Tu não é Deus, não é grande, forte, poderoso? Deus do impossível, Deus de milagre? Me livra do meu problema. Foi isso que esse ladrão aqui pediu. Não foi? Você não é o Filho de Deus? Sai dessa cruz e tira eu também. Ele pensou na vida curta terrena. Aí veio esse. Aí esse falou para ele: cala sua boca. Você não está vendo com quem você está falando? A gente merece estar aqui. Ele não. Só nessa fala dele para ele reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, reconheceu que era pecador e disse que merecia o que estava acontecendo com ele. Arrependimento. Isso é arrependimento.
Quando a gente ora porque a gente fez uma besteira, a gente fez uma coisa errada, e muitos de nós fazemos isso. Depois que a gente faz uma coisa errada, a gente ora: Deus, me perdoa por isso, me perdoa por isso. Muitos estão orando não pedindo perdão pelo pecado que cometeu. Estão pedindo para Deus: Deus, não deixa eu sofrer as consequências do que eu fiz. É ou não é verdade? Muitos, quando oram pedindo perdão, na verdade não estão pedindo perdão, não estão arrependidos dos pecados. Só não querem sofrer a consequência daquilo que fizeram. Já esse ladrão, ele disse assim: eu estou no lugar certo, eu errei e eu estou pagando pelo que eu fiz. Ele não. Então, nessa fala desse ladrão para esse ladrão, ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele reconhece que Jesus não fez nada de errado, e que ele fez, e que ele merece o que está acontecendo com ele. Aí, ele pede a salvação. Ele vira para Cristo e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Vocês perceberam? Perceberam que ele reconheceu sua natureza pecaminosa, se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que Jesus era o Cristo, era o Messias, e pediu para ele, para estar com ele. Eu quero estar contigo. 47 do segundo tempo. Ele foi salvo? Foi salvo. Como que a gente tem certeza disso e pode falar isso? Porque Jesus disse para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não no reino. Tá? Só vai entender o que eu acabei de falar quem está estudando escatologia na escola dominical. Porque ele disse assim para Jesus, vou deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha agora. Ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus respondeu que ele estaria com ele no reino? O que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje estarás comigo aonde? Paraíso e reino é o mesmo lugar? Não. Se vocês quiserem entender essa história, domingo de manhã, escola dominical, escatologia, vocês vão entender a diferença. Tá bom? Não percam. Onde eu parei? Mateus, capítulo 6, versículo 19, versículo 21, eu já li, né? Já, não acumule tesouros no céu, não acumule tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu. Deixando claro que, quando ele fala sobre acumular tesouros no céu, ele não está falando da salvação, porque senão não faria sentido. Que tesouro é esse? Não está falando sobre salvação. Pastor, então você está querendo me dizer que eu acumulo coisas no céu? Sim. Você e eu acumulamos. Então, é justo, como eu respondi para a pessoa que me perguntou hoje antes do culto, é justo uma pessoa nos 47 do segundo tempo ser salva, depois de viver uma vida de pecado, e eu, tendo vivido, servido a Deus e tudo mais durante muito tempo, nós dois recebemos a salvação? Sim, é justo, porque a salvação não depende de obras. O nosso galardão, sim, ele depende das obras. Mas aí é conteúdo para a escola dominical e para outra mensagem, para a gente falar sobre o galardão. O fato é de que as nossas ações, elas não determinam, as nossas obras não determinam a nossa salvação, mas as nossas ações, sim. As nossas ações, sim. Ok? Ninguém compra a salvação com obras. Ok? Mas a Bíblia é clara e diz que as nossas obras, elas serão pesadas e nós receberemos o devido galardão. Galardão, para quem não sabe, é recompensa.
cada um de nós receberemos a nossa recompensa pelas nossas obras, pelo aquilo que nós fizemos e estamos fazendo em vida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Para fechar, exatamente isso que eu estou dizendo agora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Amém? Diz assim: se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Amém? Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Amém? O galardão. Aquilo que nós fazemos sobre o fundamento é a palavra, Cristo. Amém? Lembrando que Cristo é a palavra. Então, a palavra é a verdade, Cristo é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquilo que for feito sobre o fundamento das nossas vidas é Cristo. Aquilo que for feito sobre Ele, ou seja, sobre o fundamento de Cristo, isso vai e permanecer, obviamente. Então, não é aquilo que eu faço e depois deixo acabar. Eu preciso permanecer. Tá? As minhas obras, os meus feitos só permanecem se eu permanecer também. Então eu tenho que estar firme no propósito de servir a Deus. Não posso ficar balançando toda hora, senão eu mesmo desfaço aquilo que eu estou fazendo. Seja firme no propósito seu com Deus. Aliás, não se esqueça, é a Deus que você serve. Você não serve homens, você não serve mulheres, você serve a Deus. Se você serve a Deus, não se esqueça, Ele não é qualquer pessoa. Faça direito. Faça direito, porque não é para qualquer pessoa que nós estamos fazendo. Amém? Fechando, irmãos, agora sim eu vou falar aquilo que eu quase falei aquela hora, mas eu estava me antecipando. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Primeiro eu falei que as nossas escolhas aqui definem a nossa eternidade. Depois eu falei que nós precisamos então aprender a construir o nosso futuro na eternidade. Para fechar, nós então é aquela hora de nós chegarmos um para o outro e dizer assim: decida, escolha, faça a sua decisão. Porque a decisão que você faz hoje, você continua fazendo amanhã e depois. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Amém? 1 João, último texto. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Lá em Deuteronômio, Moisés está dizendo para o povo: tomo o céu e a terra por testemunha de que eu propus a vocês vida e morte, bênção e maldição. Quem escolhe? Quem escolhe, gente? Nós. Ninguém escolhe por nós. Somos cada um de nós que fazemos a escolha. Se nós escolhemos a vida ou a morte, se nós escolhemos as bênçãos ou as maldições, somos nós que fazemos a escolha.
Agora, pastor, como eu vivo essa escolha? Porque como nós vimos com Rico e Lázaro, não adianta só saber, não adianta só ter o conhecimento, não adianta só acreditar em Deus. Precisa viver. 1 João capítulo 2, versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então não adianta só eu saber, não adianta só eu acreditar, se eu não andar. Eu só estou dizendo, eu só estou falando. E aí a gente volta para a semana passada, quando eu usei uma frase, palavras são só? Quem lembra? O que eu falei semana passada? Palavras são só palavras. Palavras são só palavras. Se elas não forem acompanhadas de ações, elas se perdem ao vento, não valem nada. E aqui João está sendo muito claro. Eu vou ler o versículo 5 só para a gente completar essa ideia de João. Mas quem guarda a sua palavra, guardar não é decorar. O significado de guardar na Bíblia significa fazer, praticar, tá? Então quem pratica a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aí fechando. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Amém. Essa vida não é tudo. Vocês concordam? Já pensaram nisso? Se você concorda que essa vida não é tudo, se você concorda que você já pensou nisso, agora a grande pergunta é: o que você vai fazer a partir de agora? Fica de pé, fecha os seus olhos. Essa pergunta fica para você poder ser ministrado pelo Espírito Santo, para que você possa refletir e pensar o que fazer da sua vida de agora em diante. Amém? Lembrando que guardar não significa bater o cartão na igreja, não significa ler a Bíblia de vez em quando, significa de fato, como nós lemos, viver a palavra. Andar como ele andou. Jesus. É sobre Jesus que ele está falando. Viver como Jesus andou. Andar como Jesus andou. Amém? Senhor Deus,